Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor, igreja. Feliz em estar aqui para juntos compartilharmos das palavras de Deus, que é vida. Então, lá em Atos, capítulo 14, a partir do verso 14, olha o que os apóstolos, eles falam. Presta atenção no que eles falam, no que há no seu coração e no seu interior. Aleluias, glória a Deus. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram. Quando eles souberam do que? Nós iremos entender esta palavra. Quando eles souberam do que o povo estava querendo fazer, eles correram, eles gritaram, eles foram para o meio e falaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo. Convertam-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Convertam-se para quê? Para adorar ao Deus que fez todas as coisas. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra, Deus sempre. Eu amo este Deus. Hoje, na minha vida, querer conhecer as suas palavras e dar ouvido à sua voz é porque no meu interior tem este pensamento. Eu não quero que os seus olhos olhem para mim e vejam algo que o desagrada, porque há tantas coisas ruins que ele tem visto com os seus olhos, e também porque ele só quer o meu bem. E porque eu amo, e a palavra de Deus diz que quem o ama dá ouvido à sua voz, falando com as minhas palavras. Quem o ama segue as suas direções, segue as suas orientações, guarda as suas palavras, medita nas suas palavras e segue as suas palavras. Então é por isso que esse alicerce da minha mente em Deus, no seu amor, que não é medido o amor de Deus. O amor de Deus não tem como eu e você medir. Jamais poderemos entender o sacrifício a qual ele entregou a vida do seu próprio filho e viu aquilo que ele sofreu, o castigo meu e seu, as feridas minha e sua. Então isso não é medido, isso não é explicado, isso não tem palavra. Nos diz o Senhor, nos lembra o Espírito Santo, como é grande o amor de Deus por mim e por você. Então, o que ele nos diz é: convertam-se dos seus maus caminhos, saiam da rota errada,
porque nós, irmão, mesmo que não lêssemos essa palavra, a vida mesmo, as nossas escolhas e experiências mostram que estamos no caminho errado, mostra que estamos no caminho de escuridão, mostra que nós estamos apenas atraindo para as nossas vidas quando não estamos seguindo a voz de Deus, estamos atraindo a maldição. Só é possível ser abençoado debaixo desta aliança, debaixo deste sangue, debaixo deste favor, debaixo desta graça. Como é maravilhoso a presença, o presente que Deus nos deu, a vida do seu Filho, o seu Santo Espírito, que tem alicerçado, edificado, construído esta mente, a nossa mente na rocha, em Cristo. E por isso que os ventos, e por isso que as tempestades, e por isso que as águas profundas, e por isso que o fogo que queima, como a ansiedade, como a depressão, não tem nos feito cair. Nós temos se movimentado independente das enfermidades. Nós temos se movimentado independente dos transtornos. Nós temos se movimentado independente das situações externas, dos cativeiros financeiros, dos cativeiros que nós podemos ter entrado, caído por causa de uma escolha errada, da desobediência, da falta de orientação das palavras de Deus, da falta de ouvirmos as palavras de Deus, por um coração teimoso, por um coração obstinado, por um coração que idolatrava o seu próprio eu e só queria fazer as coisas do seu jeito. Mas aquele que nos ama, ele nos diz: convertam-se dos seus maus caminhos, ou seja, abandone os maus caminhos, abandone essa vida e entregue-se por inteiro ao meu Filho Jesus, que pode te levar aonde tu nunca conseguiu chegar, nos diz o Senhor. Então você olha para você, você diz assim, mas Lília, eu já tentei de tudo e não consegui chegar. Mas Lília, eu já tentei de tudo e nada coopera para eu chegar. Deixa eu te explicar, porque eu também não sabia. E como é bom o entendimento que o Espírito Santo de Deus libera sobre as nossas mentes. Porque Ele nos diz, esse poder não vem das células. Esse poder não é as células que produz, mas é um poder liberado, um poder que desce do céu, um poder que subordina as células, um poder que alimenta as células do corpo e faz elas cooperar com a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Como assim, Lilian? Você pode não ter energia, você pode estar querendo ficar chorando no chão, paralisado por falta de energia. Você pode estar dentro de uma caverna como um profeta de Deus que estava ali submergido pelo medo, dando lugar ao medo, ansioso por causa da ameaça de Jezabel, que queria matá-lo, porque ela queria que os seus ídolos fossem adorados, mas ele era alguém que não se curvou a Baal, ele era alguém que não se curvou ao Deus da mentira, mas que preservou a sua alma em adoração a Deus. Porém, ele era humano como eu e você, e naquele momento ele foge, e naquele momento ele diz: eu não quero mais viver com as minhas palavras, e pede para Deus o levar, porque a nossa humanidade está aqui, mas a palavra de Deus diz que aquele, falando com as minhas palavras, que aquele que o chamou o alimentou, que aquele que o chamou liberou sobre ele uma palavra, deu a ele uma palavra, e então ele saiu da caverna, e então ele saiu do esconderijo. Não adianta fugir, diz o Senhor, não adianta fugir, diz o Senhor. Aleluia.
como Jonas que fugia. Me diz agora o Espírito Santo, porque a tua alma sabe que Deus te entregou um propósito, que Deus te entregou um destino, que Deus te entregou uma palavra. E enquanto a gente não fica nesta direção, as ondas, os mar, os levantes são reais, porque eles estão blamando, eles estão falando para que eu e você nos posicione dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então é isso. As células do corpo podem não estar te ajudando, porque está em falta, está em escassez. Mas eu libero sobre a sua vida no nome de Jesus. A força que não vem daquilo que o organismo, ele tem uma predisposição, mas pode estar em falta para produzir. Mas o poder do céu desce sobre a tua vida agora. O poder do céu desce sobre a tua vida agora. Então levanta, H. Levanta e caminha. Levanta porque não tem morte. Levanta porque tem vida. Levanta porque não tem morte. Levanta porque tem vida. Levanta porque esses pensamentos negativos estão te paralisando e te fazendo sentar. Estão te paralisando, impedindo a tua vida de caminhar. Mas assim te diz o Senhor: levanta e confia nas palavras de Deus. E confia nas palavras de Deus, porque ela é o alicerce, ela é a vida que deve estar na nossa mente, e a vida em nós, aleluia, nos faz caminhar independente das situações. Aí você vê, por que Judas se suicidou? Judas não tinha palavra, ele não tinha esperança, ele estava sujo, ele traiu o inocente, mas existia a esperança. Mas como as palavras de Jesus não entrou nele, não fez morada dentro da casa dele, falando numa linguagem para você entender, dentro da mente dele, dentro do interior dele, então ele não via esperança. Porque quando a nossa mente ela está imergida sem esperança, sem vontade de viver, sem direção, atos difíceis são cometidos. Porque não há, é como se dissesse assim, não há fuga, não ter esperança, não há como sair dessa situação. Mas Cristo é aquele que para ele nada é impossível. Então, por experiência própria, pelas as experiências que eu passei na vida, que você também já passou, eu e você não estamos vivos e vivas por acaso. Jesus, ele foi se encontrar com Pedro. Por quê? Porque Pedro se entregou por um momento à sua humanidade, ao medo, e ali ele negou Jesus. Ele tomou uma ação, e muitas vezes as nossas ações nos faz fugir deste lugar, porque nós acreditamos, porque falo por experiência própria, quando nós não conhecemos a palavra, quando só ouvimos a palavra pela boca da outra pessoa, quando não temos esse encontro verdadeiro, quando a gente não se coloca neste lugar de crer naquilo que Jesus fala, de alicerçar nossa mente com as suas palavras. Então veja, Pedro ali, ele nega Jesus. Então você pode estar acreditando que a sua ação, que você cometeu, Deus está decepcionado com você. Mas Deus, ele já sabia exatamente o caminho que nós trilharíamos nesse mundo. E por isso que Jesus, ele é tão importante para mim. Porque eu sei que só é possível
por causa dele. Eu sei que a minha humanidade não coopera. Ela quer fugir, ela não quer sofrimento, ela só quer prazer, ela só quer dopamina, mas ela é subordinada a um poder que eu não tenho a receita, não sei como funciona nas células, mas eu sei que o Pai falou que a obra que o Espírito Santo está a realizar em mim e você, essa obra que ele tem gerado essas filhas e filhos, é o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus. E o poder de Deus, quem pode ficar de pé diante dele? Será que aquele que criou o corpo dos seres humanos não conhece as células, não conhece os órgãos, não conhece o cérebro, não conhece os nomes, que os homens catalogou o sistema, os neurônios, não conhecem substâncias químicas? Acaso aquele que criou o corpo do ser humano não subordina essa enfermidade, não subordina essas substâncias químicas, não faz gerar? Irmãos, é você que crê, é você que crê, é você que vai para os pés, é você que rasga as vestes, é você que pede, é você que clama, é você que abre mão do título, do status e diz: Jesus, salva minha filha. Jesus, cura minha filha. Jesus, liberta minha filha dos demônios. É eu e você que rasga nossas vestes, que rasga o status, que rasga os títulos, que rasga o coração e vai para os pés daquele que pode mudar a nossa história. Nos lembra o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sopra, Espírito, levanta os caídos. Aleluia, sopra Espírito Santo, sopra nessas mentes mortas, aleluia, glória a Deus, e traz vida no nome de Jesus, e traz vida no nome de Jesus, ressuscita a fé deles no nome de Jesus, de que para Jesus nada é impossível, que essas situações aconteceram para a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Assim como Jesus disse para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Elas estavam chorando porque a realidade tem um morto, tá no caixão e tem uma pedra. Tem um morto, tá no caixão e tem uma pedra. Mas a realidade que Jesus trouxe para o cenário ao nosso conhecimento, a nossa mente, para nos edificarmos, para nos fortalecermos, para termos esperança e não desesperança, é que para Ele a vida é possível. Então você pode ter sido jogado no abandono, numa rejeição, numa lata de lixo, dentro de um cesto, e experimentou o caminho vulnerável e pensa: eu sou uma decepção, e pensa: não há solução para mim, e pensa: a vida dá errado para mim, e está enlaçado dentro do túmulo com esses pensamentos. Mas agora, em nome de Jesus, todo laço de morte, todo pensamento de morte, toda dor que está castigando a tua mente, toda dor que está levando a tua mente ao sofrimento, toda dor que está fazendo a tua mente querer desistir da própria vida, toda dor e toda ameaça que tem trazido para tua mente, tem te feito ficar dentro de uma caverna e tem te feito fugir, Elias, a tu que fala as palavras de Deus, pois assim te diz o Senhor: há um caminho ainda muito longo para tu percorrer, há um caminho muito longo, uma obra muito grande para tu fazer, aleluia, no nome de Jesus, porque o poder não é dos seres humanos, nós permanecemos sendo seres humanos, mas é tão poderosa essa presença, que atrai os olhares, é tão poderosa essa presença que as pessoas pensam são deuses, mas não pensem assim, diz o Senhor, porque é o poder, é o Espírito de Deus excelente, a honra e a glória é para Deus, a honra e a glória é para Cristo, porque a palavra
palavra de Jesus nos diz que só é possível porque Ele levou os nossos castigos, que só é possível porque Ele levou as enfermidades. Então agora, em nome de Jesus, receba essa palavra e sai agora essa enfermidade do teu corpo, no nome de Jesus. Porque eu libero sobre você esta palavra, porque Jesus já levou a tua enfermidade sobre Ele, e agora essa enfermidade vai se subordinar às palavras de Jesus, vai se retirar do seu corpo agora, vai haver equilíbrio, aleluia, nas substâncias que faltam em teu corpo agora, no nome de Jesus. A demência não vai te pegar, o Alzheimer não vai te pegar, aleluia, glória a Deus. As doenças neurodegenerativas não vai te pegar. Você vai andar, você vai caminhar, e o poder de Jesus vai estancar esse sangramento, vai estancar essa vida que você está perdendo, vai estancar o sistema que tem matado as tuas células para poder te dar uma doença e ficar vegetativa. Agora, no nome de Jesus, é liberado poder e é cessado no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que criou o corpo, aquele que deu a vida, aquele que fez os seres humanos, todas as coisas se subordinam à sua vontade. Todas as coisas se subordinam à vontade de Deus. Todas as coisas se subordinam ao que Deus quer e não ao que os homens querem. Todas as coisas se subordinam ao que Deus quer e não ao que o homem quer. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, dentro dessas mentes mortas, que a fé morreu em Jesus Cristo, mas que hoje se levantam em nome de Jesus. Abre esses túmulos e faz sair para fora, aleluia, glória a Deus. Sair só pode ser, né, para fora, na hora a mente falou essas palavras. Para finalizarmos esta palavra, enche-nos de novo, oh aleluia, o poder, é o poder de Deus, aleluia, glória a Deus. Quem olhasse para Sansão dizia, é poderoso, mas não era Sansão. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. Que reino que nós estamos? Nós estamos no reino de Jesus Cristo, nós estamos no reino da luz, nós estamos no reino que vê rejeição, nós estamos no reino de um Deus que vê, nós estamos no reino de um Deus e Pai que cuida, que protege, que não dorme e que diz, eu amo o meu povo, eu amo o meu povo. Deus, Ele ama você, Deus, Ele ama você e quer que você chegue, mas esteja debaixo da bênção. E a única forma de ter uma vida abençoada é reconhecendo, crendo e entregando-se ao seu Filho Jesus. E entregando-se ao seu Filho Jesus Cristo. Então faça por você. Alimente a sua mente com mais palavras de Deus. Então a palavra de Deus diz assim: estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Converta-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra que Ele é por meio das coisas boas que faz. Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. É Ele, vamos lembrar, é Ele. Isso são coisas boas que Deus faz.
É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Então, não é para você adorar os seres humanos, porque ver neles o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele é tão real. Ele é tão real. Ele é tão real. Deixa eu te dizer aqui, lá em Juízes, veja só esse homem, de nome Sansão. Veja este homem de nome Sansão. Juízes 15:15, fala assim: encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Sansão, na sua história, esqueceu, né? Em Juízes 16:20 fala, quando Dalila grita, lá vem os filisteus, ele pensa que ia agir como antes e que ia derrotar os inimigos, mas a palavra revela que o Senhor o abandonou. 16:20, ela gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Veja, então você vê que o ser humano está aqui. E agora que Deus o abandonou, não tinha mais poder. Porque não era ele, o ser humano, que realizava aquelas obras. E em Juízes 16:29 e 30... Cadê? Então agarrou as duas colunas. Depois que quando ele aqui, Deus o abandona, ele vai para as mãos dos inimigos, né? Mas ele fala com o Senhor, ele ora ao Senhor, depois você leia. Porque aqui a ênfase é o poder de Deus. Então veja, em Juízes 16:29 e 30 fala, então agarrou as duas colunas do meio que sustentavam o templo, duas colunas do meio. Ele agarrou, irmãos. Vê que força, vê que poder. Será que Deus não pode liberar poder para trazer esse equilíbrio para essas substâncias químicas? Claro que pode, irmãos. Com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou, que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Então veja, ele no final da sua vida cumpriu o seu propósito, que era destruir, aniquilar os inimigos do povo de Deus. Então o poder de Deus, essas coisas maravilhosas que você vê seres humanos realizar, não são eles. É a manifestação do Espírito excelente de Deus, do Espírito Santo e do poder de Deus realizando a obra que Deus quer, que Deus mandou e que Deus enviou. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.